Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina Diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. Na edição de hoje a gente recebe aqui o médico otorrinolaringologista Matheus Canarella. Matheus, obrigado pela presença e desde já eu já te agradeço porque a gente vai falar de um tema muito importante e que as pessoas, acho que grande parte das pessoas já tiveram em algum momento da vida tontura, problemas no labirinto. Então você, como especialista na área, eu queria te fazer a primeira pergunta. Qual é a maior queixa das pessoas em relação a essa questão? O que é labirintite, o que é tontura, o que é vertigem? Explica pra gente um pouco, dá uma introdução e depois a gente vai nas perguntas pontuais. Tá, legal. Então, a tontura é um termo muito genérico sobre o assunto. Na verdade, as pessoas, quando dizem que tem tontura, muitas se rotulam como, eu tenho labirintite. Mas tontura, assim, é um termo muito amplo que pode denotar muitas causas, né? Então, assim, uma tontura, ela pode ser uma sensação de um desequilíbrio. Muitas pessoas referem a tontura como uma sensação de cabeça pesada, uma cabeça vazia, às vezes uma vertigem mesmo. Então, assim, a tontura geralmente é uma coisa bastante ampla. Então, assim, sempre quando um paciente chega com a queixa de tontura, eu sempre peço para ele tentar especificar mais ou menos o que ele sente, sem dizer essa palavra tontura, porque remete a muitas causas, né? A muitas coisas, muito genérico. E assim, as causas da tontura são inúmeras. Existem causas cardiovasculares, causas neurológicas, causas visuais, causas labirínticas, causas metabólicas. Então, assim, o que eu julgo importante no caso de uma pessoa com uma queixa de uma tontura é a gente tentar desvendar assim, o real sintoma dela, o que ela realmente sente, e em busca do que aquele sintoma, do que pode causar aquele sintoma, né? Então, assim, não tratar a tontura, mas ir em busca da causa para a gente poder ter um maior sucesso terapêutico. O que está ocasionando aquela tontura? Agora explica para o nosso telespectador o que é o labirinto e qual a função do labirinto. Então, o labirinto é uma região que faz parte da orelha interna. Ela é uma região posterior à cóclea, né? Ela fica para trás da cóclea, e a função dela, basicamente, a função do labirinto, basicamente, é dar ao nosso cérebro informações sobre a posição da nossa cabeça no espaço. Equilíbrio, o equilíbrio. Assim, ele é como assim, imagina um carro tem vários sensores. O labirinto é um dos sensores do nosso equilíbrio. A gente tem vários sensores. A visão é um desses sensores. Então, se a gente perder a visão, a gente vai ter uma dificuldade de equilíbrio. Uma outra parte um outro sensor importante para o equilíbrio é a propriocepção. O que é a propriocepção? Isso pouca gente conhece. A propriocepção é a capacidade que a gente tem de saber a posição do nosso corpo no espaço sem que a gente olhe para ele. Então, por exemplo, você sabe a posição das suas mãos sem estar olhando para ela. Você sabe se os seus dedos dos seus pés estão esticados, estão fletidos, ou se sua perna está dobrada, está esticada, sem olhar para ela. Então você sabe a posição do seu corpo no espaço. Isso se dá para os sensores que existem na musculatura, né? Então, sabendo se ela está contraída ou relaxada, o cérebro tem essa noção. E o labirinto, ele vai dar essa posição da cabeça no espaço. Uma outra função que o labirinto tem é estabilizar a imagem na nossa retina.
Quando a gente está andando, por exemplo, caminhando ou andando a cavalo, qualquer atividade, a nossa cabeça ela não fica parada, ela sobe e desce. Então, assim, a imagem, se não existisse o labirinto, a imagem ela ficaria pulando na nossa frente o tempo todo. E com o labirinto, ele dá essa informação para o nosso cérebro: olha, a cabeça está subindo, a cabeça está descendo. Então, ele vai falar assim: olha, se a cabeça está subindo, o olho tem que descer. Se a cabeça está descendo, o olho tem que subir. E aí o que isso vai fazer? Vai fazer com que a retina, que a imagem fique fixa na retina e você consiga olhar os objetos sem eles ficarem pulando na sua frente. Isso numa fração de segundos. Essas informações vão para o sistema nervoso? Esse reflexo ele é muito mais rápido do que você tentar acompanhar alguma coisa com o olhar. E para você ter uma ideia do que é isso, hoje em dia tem uma tecnologia muito difundida que é o drone, né? O drone, e eu tenho um amigo que tem um drone, e aí ele me mostrou essa câmera do drone embaixo, e eu falei assim para ele: isso aqui é uma cópia do nosso cérebro. Quando você pega um drone e ele está ligado, e você mexe o drone, você vai ver que assim a câmera ela fica parada, ela não vai acompanhar os movimentos do drone, ela vai compensar. Ela vai antagonizar os movimentos do drone para poder fazer com que ele fixe, para que ele fixe no alvo. Isso é uma cópia da nossa fisiologia, entendeu? Então, assim, se essa tecnologia do drone não existisse, o drone não serviria para nada, porque assim, imagina o drone voando lá em cima, balançando, você não conseguiria ter a imagem fixa que você gostaria de ter. Então isso é a mesma coisa para a gente. Quando a gente perde a função do labirinto, a função do labirinto bilateral, a gente vai ter um problema de fixação de imagem. Né? De fixação de imagem e de equilíbrio também. A pessoa passa a não ter referência se está pendendo para um lado, pendendo para o outro. Seria isso? Então, você perde bastante essa questão, mas a questão do equilíbrio, com o tempo, você ganha novamente. Claro que você não vai ficar perfeitamente equilibrado como uma pessoa que tem a função do labirinto normal, mas o cérebro é bastante plástico, né? Então, assim, o que significa ter uma plasticidade cerebral? O cérebro ele se adapta, entendeu? Então ele começa a lançar mão de outras coisas para poder tentar melhorar o seu equilíbrio. Por isso é importante a reabilitação vestibular, a reabilitação labiríntica que as fonos fazem, que ajudam o cérebro a se acostumar a essa falta de equilíbrio, a essa perda do labirinto, né? Para o cérebro tentar lançar mão de outras coisas para poder você melhorar o seu equilíbrio. Mas a estabilização da imagem pode melhorar um pouco também, mas não vai ficar perfeito como uma pessoa que tem a função dos labirintos funcionando. Eu vou ter que chamar o break, mas antes eu preciso tirar essa dúvida. Nesse exemplo que você deu do drone, a gente demorou aí milhares de anos para chegar numa tecnologia que o corpo humano já vem de fábrica. Sim. É um trabalho, esse trabalho feito pelo labirinto junto com o cérebro é de extrema, digamos assim, se a gente fosse construir uma máquina como o drone, é de uma tecnologia muito avançada. Por exemplo, a gente falar de inteligência artificial hoje, as coisas ainda estão engatinhando. O nosso cérebro, junto com esse mecanismo do labirinto, exerce essa função e a gente demorou tanto tempo para chegar nessa tecnologia. O corpo humano realmente tem uma tecnologia que a gente ainda não descobriu na totalidade. Assim, a gente está sempre descobrindo coisas novas, né? E assim, na minha ignorância tecnológica, eu acho que assim, tudo que a maioria das coisas que a gente inventa na tecnologia muitas das vezes são cópias da máquina mais perfeita que existe, que é o nosso corpo, na minha opinião. Matheus, a gente vai fazer um rápido intervalo, Santa Casa e você volta em instantes.
Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora, Avenida Pedro Machado, 450, no Manapé, em Santos. Telefone 3225-6867. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa.
Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje a gente recebe aqui o médico otorrinolaringologista Matheus Canarella, que está falando sobre labirintite. Doutor Matheus, muitas pessoas vão ao parque de diversão, gostam de ir na montanha-russa, num brinquedo que roda. Quem tem labirintite, qual é a dica para... A pessoa gosta dessa diversão? Quem tem labirintite, quem tem esses problemas de tontura, de vertigem, qual a dica que você dá? Não vale dizer que é para não andar no brinquedo. Então, assim, tem pessoas que têm uma certa intolerância a esse tipo de situação, a esses movimentos. A gente vê isso muito em crianças pequenas, às vezes por uma imaturidade do sistema nervoso ainda, que quando andam de carro, tem muita náusea, ou andam de barco, ou vai para uma estrada mais sinuosa, mas isso pode se perpetuar durante a vida e essa pessoa vai ter intolerância a essas situações onde tem um movimento contínuo ou um movimento rápido, no caso da montanha-russa. Então, isso aí a gente dá o nome de cinetose, que é essa intolerância a essas situações. E essa cinetose, ela geralmente é mais comum nos pacientes com enxaqueca. A gente nota que os pacientes que têm enxaqueca têm essa intolerância mais pronunciada. E assim, eu não posso dizer que há cura para isso, mas existe um tratamento bastante eficaz, que é a reabilitação labiríntica, a reabilitação vestibular, feita na maioria das vezes pelas fonos. E essa reabilitação, ela vai treinar o seu cérebro, treinar o seu corpo para essas situações de movimentação, né? É como se fosse uma musculação para o seu cérebro. Então, você faz esse treinamento. Então, fala assim, eu quero ir para a Disneylândia e fazer... Quero ir nas montanhas russas, quero participar de tudo, só que assim, eu passo mal e tal. A dica que eu dou é, primeiro vá a um médico, otorrinolaringologista, faça uma avaliação, veja essa questão, se é realmente uma cinetose mesmo. Vai lá na Auto Santos. Na Auto Santos. Consulta com o Dr. Matheus. Isso. Aí depois que a gente fizer essa avaliação, a gente encaminha para fazer uma reabilitação, que é um treinamento do labirinto específico para essas situações. Isso vai te dar um conforto maior na hora que você for se expor a essas situações. Outra dica que pode ser dada é tomar alguma medicação antes de entrar, né, nessas situações, que é um Dramin, um Meclin, algumas medicações que diminuem, que a gente chama de sedante labiríntico, ele diminui um pouquinho o reflexo labiríntico e com isso você vai ficar mais confortável nessas situações. Isso que eu ia te perguntar. Esses remédios, qual a função deles, por exemplo, na hora de andar de barco? Muita gente no navio toma, no barco, para andar num brinquedo desse. Ele dá uma enganada no labirinto, é isso? Ele não é que ele engana, ele ceda o labirinto. É como assim, ele diminuísse a função do labirinto. Entendeu? Ele dá uma reduzida na velocidade do labirinto. Ele dá uma reduzida no labirinto e é isso. Assim, a maioria dos medicamentos que causam sonolência vão dar esse tipo de... Era a minha segunda pergunta, por que dá sonolência? Essas medicações que causam sonolência geralmente geram essa diminuição reflexa do labirinto, entendeu? E aí você tendo essa diminuição da função, esse reflexo, você não vai ter tanto sintoma como você teria. Só que o problema em alguma situação sono, apaga, né? O problema é o sono. Então, às vezes, se a pessoa tem muita sonolência, estraga, às vezes, o passeio, né? E lembrando também que, assim, o problema da reabilitação é que ela é bastante eficaz, só que ela tem prazo de validade. Em que sentido? Se você deixa de se expor à situação que te causa tontura, por exemplo, assim, eu vou começar a viajar todo dia de balsa de Santos para Guarujá. Vou e volto. Só que eu passo mal, me dá náusea, tal, não sei o quê. Só que eu vou começar a trabalhar lá e eu preciso enfrentar a situação. Então tá, vamos lá, vamos fazer a reabilitação. Aí você vai fazer sua reabilitação.
vai fazer a reabilitação, vai começar a melhorar. Mesmo se você não fizer a reabilitação, às vezes você vai começar a passar mal durante 2, 3 meses e depois você vai ganhando resistência. E aí você, a própria reabilitação, isso é uma reabilitação. Reabilitação é se expor, nada mais é do que se expor à situação que te causa tontura. Só que a fono faz isso de forma mais gradual. E aí o seu cérebro ele vai ficando treinado àquela situação e a sintomatologia vai ficando cada vez menor, até às vezes some. Só que o problema é se você entrar de férias, se você parar de se expor àquela situação por 2, 3 meses, 2, 3 meses eu vou deixar de passar pela balsa ou andar de barco e tal. O que vai acontecer? Quando você for andar de novo, vai voltar tudo a estaca zero. Na maioria das vezes você vai começar a ter a náusea, a tontura, tudo de novo. Então tem que ser continuamente... Tem que ser tudo contínuo. Uma outra questão, Dr. Matheus, por que dá enjoo, por que dá um mal-estar? Por que o estômago entra nessa equação aí? Porque o labirinto ele tem comunicação com áreas do cérebro que deflagram esse estímulo, esse reflexo nauseoso. Até as pessoas muitas vezes assustam, né? Quando começa a ter a tontura, começa a ter muita náusea, palidez, mas isso faz parte de um comemorativo todo do problema labiríntico, pelas conexões que ele tem com o cérebro. Isso também a gente pode falar em relação a andar de avião. Por isso que tem um saquinho ali, se a pessoa passar mal, é também uma influência, o labirinto também sofre, apesar do avião ser um pouco mais suave, digamos assim, do que um brinquedo mais radical, mas o levantar voo, o sair do chão também influencia. Na minha opinião, assim, a questão do avião tem dois problemas, né? Tem esse problema do balanço, muitas vezes, e tem o problema da pressão. O problema da pressão vai causar um certo desconforto para algumas pessoas, uma queda de pressão pronunciada, ou às vezes um mal-estar. Às vezes não muito relacionado ao labirinto, mas uma questão pressórica mesmo. Mas sim, o saquinho está lá para auxiliar mesmo. E é importante frisar que assim, os voos de alta altitude, eles são possíveis por conta da instrumentação. Porque a gente não tem referência, né, em grandes altitudes, você não tem nenhum ponto, nada. Para você se situar. Então, assim, é difícil saber se você está virando continuamente, se você está indo reto continuamente, como que está. Então, pode gerar O piloto, por exemplo, ele é treinado para ter esse tipo de condicionamento do assim, eu não sou um expert nessa parte da pilotagem, mas eu acho que sim, que ele depende bastante da instrumentação para se posicionar lá em cima por conta da falta de referência. Porque você não tem nenhum tipo de ponto cardíaco, uma torre de igreja, alguma coisa, a não ser que você esteja voando baixo. Uma curiosidade, a gente tem muito hoje a realidade virtual, os óculos de realidade virtual. Isso, de alguma forma, prejudica o labirinto? Quem tem labirintite pode usar, não pode, ou isso ainda está sendo estudado, ainda não tem-se uma... Na verdade, os óculos de realidade virtual têm sido uma ferramenta que tem sido usada para poder fazer os treinamentos labirínticos. Então é uma ferramenta que ajuda. Que ajuda, porque assim, ajuda quando é feito de forma correta, mas claro que às vezes se você usar um óculos virtual que tiver alguma coisa passando muito rápido na tua frente e você tem essa cinetose, essa intolerância, você vai passar mal. Mas eles são usados atualmente na reabilitação dos pacientes com tontura. Então é uma tecnologia que também é uma ferramenta de trabalho agora do otorrino e das fonoaudiólogas também, que trabalham em parceria. Problema de labirinto é hereditário? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não. Não vejo assim uma hereditariedade. Assim, muitos pacientes falam, minha mãe tem labirintite, meu pai tem labirintite, então eu estou com uma tontura, então eu tenho labirintite. Eu não vejo assim... Depende muito, na verdade, do que causa labirintite para a gente pensar numa coisa hereditária ou não.
eu acho bastante importante frisar essa questão do termo labirintite, né? As pessoas usam esse termo de forma genérica para qualquer tipo de tontura que a pessoa sinta. E labirintite nada mais é do que uma inflamação, uma infecção do labirinto. E isso é uma das causas da tontura, né? Lembrando que assim, até as crianças podem ter tontura. Isso, eu ia te perguntar se tem algum tipo de... se tem um perfil, se acomete mais criança, mulher, homem... Depende muito da causa, entendeu? Tem causas que são mais comuns em homens, em mulheres, tem causas que são mais comuns na faixa etária geriátrica, tem causas que são mais comuns na faixa etária pediátrica. Então, assim, depende muito da causa. Então, igual eu estou te dizendo, assim, labirintite é um termo genérico, uma inflamação que, graças a Deus, hoje em dia, a gente vê muito pouco, devido aos antibióticos e a facilidade que as pessoas têm de consultar um médico quando está com uma infecção de ouvido ou uma dor de ouvido. Então, assim, a gente vê muito menos do que no passado. Eu, particularmente, tive pouquíssimos pacientes com problemas labirínticos relacionados à infecção do labirinto. Eu já tive, assim, a maior parte dos pacientes com problemas inflamatórios, infecciosos relacionados à tontura, mas uma inflamação no nervo do labirinto, que a gente chama de neurite vestibular. Essa neurite pode ser ocasionada por infecção viral e pode gerar uma tontura muito intensa durante algumas semanas, mas depois o paciente volta à vida normal. Dr. Matheus, infelizmente o que é bom passar rápido, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais a tua presença, acho que tirou muitas dúvidas que eu tinha. Eu tinha muitas dúvidas em relação a isso, acredito que você, telespectador, também tenha tirado suas dúvidas. Dr. Matheus, lá na Auto Santos, vai tirar todas as suas dúvidas. Atende também no plano da Santa Casa? Atendo. Atende no plano da Santa Casa também, então não tem desculpa. Vá lá, se consulte, porque o melhor caminho é ouvir a opinião avalizada de um médico. Santa Casa e você fica por aqui. Dr. Matheus vai voltar, porque eu tenho certeza que outras dúvidas surgirão. A gente fica por aqui e a gente volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos,
pode diagnosticar e tratar as doenças da visão aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora, Avenida Pinheiro Machado, 450, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6867.